Boa tarde para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Você não está me vendo errado, não. A partir deste sábado, a gente muda o dia e o horário. A gente vem aos sábados agora, às 5 da tarde. Hoje, eu recebo o professor Duda, que é apresentador do Momento Inclusão, um quadro do Boletim de Notícias da TV Reação. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Se apresente, por favor. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos os internautas que estão nos assistindo. É um prazer estar falando aqui com vocês do Consciência Inclusiva. Obrigado pela oportunidade aí para você e toda a sua equipe. Meu nome é professor Duda e a gente faz todas as quintas-feiras. Se apresente, por favor. Ah, claro, todas as quintas-feiras, meu nome é professor Duda, e nós fazemos todas as quintas-feiras o Momento Inclusão. E você, para assistir o Momento Inclusão, que trata sobre assuntos da diversidade assistiva, que eu vou explicar logo a seguir, né? Para você assistir o Momento Inclusão é muito simples. Basta acessar o site www.momentoinclusão.com.br. Eu estou à tua disposição, Bruno. Bruno? Professora, pois não. Para a gente começar a conversar, eu gostaria de saber o que seria o ESG, que você comenta tanto nos seus quadros. Tá. Nos seus vídeos, no canal do Instituto Humanos, né? Perfeito, do Instituto Humanos. Vamos lá, Bruno. O que acontece? O ESG, quando ele foi pensado a partir de 2004. O ESG, ele promove com que as empresas elas tenham um crescimento sustentável. Baseado em quê? Baseado em políticas sociais, baseado em governança e baseado também na parte comportamental. Então, políticas sociais, governança, a parte governamental, a comportamental é a parte ecológica, acima de tudo, né? E quando nós entramos no ESG, nós começamos, porque a gente fala que é ESG mais Duda, né? ESG, ou seja, está pensando na parte social, na parte ecológica e na parte da governança corporativa, né? E quando nós falamos ESG mais Duda, Duda, que é o meu nome, né? Duda é design universal e DEA é diversidade assistiva. Deixa eu explicar para você. A gente iniciou uma série de programas pegando as 17 ODS. E o que são ODS? ODS são Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável. Uma empresa precisa se desenvolver de forma sustentável. Um dos desenvolvimentos da política da ODS é fazer o quê? É fazer o crescimento com base na renda garantida. Outro é o quê? É a educação, ou seja, são 17 objetivos que são discutidos na ODS, e nós fizemos o quê? Nós pegamos isso e estamos fazendo, através do professor Duda, uma série de reportagens com profissionais. Por exemplo, empregabilidade com ganho justo, que é o 8º item, o 8º objetivo. Nós entrevistamos a Kátia, da Talento Incluir, e nós entrevistamos o Ronilson, que ele é lá da Câmara de Vereadores da cidade de Goiânia. O que ele fez? O Ronilson nos analisou a Lei Brasileira de Inclusão, e analisando a Lei Brasileira de Inclusão,
ele colocou todas as garantias que a lei brasileira de inclusão dá para a pessoa com deficiência. Da mesma forma, a Kátia analisou a lei de cotas, também as garantias que ela dá no sentido de ter a garantia da empregabilidade da pessoa com deficiência, ou seja, uma renda justa dentro do processo de crescimento sustentável do ESG. Então, de uma maneira, a gente está incluindo o quê? A gente está incluindo, porque o ESG hoje, Bruno, ele trabalha muito com etnia e gênero. Nós estamos também incluindo as pessoas com deficiência e a diversidade assistiva, que eu posso explicar depois do que se trata. Nós vamos longe. Hoje eu tenho tempo de sobra para a gente conversar. Perfeito. Professor, eu queria a sua análise sobre a acessibilidade comportamental, né? Sobre a situação da inclusão, da habilitação social da pessoa com deficiência ou reabilitação social da pessoa com deficiência. Em que pé que nós estamos e o que a gente pode fazer para melhorar? Sem dúvida, vamos lá. Dentro do ESG, a pessoa com deficiência, né, dentro dessa proposta, desse crescimento sustentável das empresas, entrevistando a Kátia da Talento Incluir, ela me disse uma coisa, ela disse que ela não gostaria, tá, sinceramente, ela não gostaria que tivesse lei de cotas, ela gostaria que tivesse a consciência da lei de cotas. Falando em consciência, o que acontece? Né? Nós, em falar de consciência, nós estamos muito longe ainda, apesar de nós termos uma gama de legislações na área de educação, toda a parte de estruturação de classes com design universal e tecnologias assistivas para alunos com deficiência, mas nós ainda estamos longe, porque está faltando consciência. E aí eu vejo uma coisa interessante. Por que está faltando consciência? Nós estamos aí, quando eu digo que o ESG ele está baseado muito em etnia e gênero, é porque, Bruno, esses indivíduos, eles estão muito organizados. Então, o que acontece? Estão muito organizados, são muito unidos. Então, eles estão obtendo respeito e o holofote da inclusão social. Enquanto eu percebo que no movimento das pessoas com deficiência ainda há muita separação, inclusive pelas próprias deficiências, tá? Eu sinto isso muito nas palestras que nós damos, cada deficiência quer privilegiar a sua deficiência em si. Esse é um problema muito sério que ocorre. Por sua vez, eu não vejo movimentos muito organizados no sentido das pessoas estarem unidas. Por exemplo, dentro da proposta do ESG, já que as empresas elas têm até 2030 para estarem adequando suas linhas produtivas, suas linhas comerciais, dentro de um crescimento sustentável, de 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, por que as pessoas com deficiência não estão se movimentando também para estarem incluídas nesse processo? Nós, Bruno, participamos de muitas palestras de ESG. E nunca, para te confessar, tirando as nossas manifestações, eu vi manifestação de algum grupo estando defendendo, dentro dos 17 objetivos do ESG, defendendo uma participação mais atuante. Nós é quem estamos pegando isso e trazendo para que as empresas tenham consciência de promover inclusão. Quando você diz, como vamos, há muita lei para as pessoas com deficiência. Dentro da empregabilidade, por exemplo, que foi o que nós pesquisamos recentemente, dentro da empregabilidade, continua existindo os empregos de baixo salário.
conversando com a Talento Incluir, só 7% das pessoas com deficiência têm salários em torno de 6, 7 mil reais, que também não são salários exorbitantes, mas a maioria, a grande maioria, tem salário por volta do salário mínimo, um pouquinho mais. Então, veja só, por que isso? Porque as empresas, elas trabalham as cotas, cumprem as cotas, não tenha dúvida, mas em detrimento ainda de uma não conscientização da capacidade de desenvolvimento intelectual e de produção da pessoa com deficiência. Então, eu vejo ainda, Bruno, que há muito que se fazer, mas as pessoas com deficiência que estão nos unindo, eu também tenho deficiência física, eu peço que as pessoas se unam. É importante se unir em torno de objetivos comuns, não pautas apenas, não que eu esteja desprezando as pautas relativas às suas deficiências, mas também vamos pensar no coletivo, porque o empresariado precisa entender que as pessoas com deficiência, elas representam e são um movimento muito importante dentro do quadro social. Eu não ia falar de um certo assunto, mas eu sou, né, meio que obrigado, porque você cita uma situação que a gente vive. A subsegmentação dentro de, por exemplo, se você pegar os conselhos municipais das pessoas com deficiência, eles individualizam o interesse de incluir a pessoa com deficiência. Pega o grupo das pessoas com deficiência visual e querem incluir só aquele grupo. Pegam aqui o grupo das pessoas com deficiência auditiva e querem incluir só aquele grupo. E pegam as pessoas com deficiência física e querem incluir só aquele grupo. Acontece que eu tive a oportunidade de ter a experiência de passar um ano e pouquinho dentro do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Santos. E eu vivi essa dificuldade. Por quê? Você não pode ter uma visão. Eu queria ter uma visão global sobre a situação. E eu tinha essa dificuldade, essa barreira, porque todo mundo queria se incluir, não olhava para a visão toda, para a situação em geral. Só se preocupava com aquele pequeno grupo. Esse é o problema do movimento da pessoa com deficiência. Não tenha dúvida. Enquanto a gente não se olhar para o geral e trabalhar em conjunto, a gente não vai crescer enquanto grupo social. Exatamente. Veja só, quando a gente fala dentro do SG, a etnia, por exemplo, olha o que a etnia está fazendo aí, no caso, as pessoas pretas, olha como elas estão sendo integradas na sociedade. É porque há união, a palavra é união.
Ponto final, não há outra palavra, ninguém fica dizendo, você é moreno, você é pardo, você é preto, negativo, são todos pretos, estão reunidos dentro de um grupo fortíssimo e estão galgando posições sociais, estão galgando empregabilidade, estão galgando destaque social, exatamente conquistando o que as pessoas com deficiência poderiam estar se destacando. Só que fica, exatamente, você citou o conselho. Eu participei de alguns conselhos também, Bruno. Eu confesso para você que fica essa falta de visão de integração, ela fica até difícil de se trabalhar uma proposta dentro do ESG, porque a empresa hoje, Bruno, ela está pensando ESG. Se você não tem movimentos organizados, já me fizeram essa pergunta um grupo de advogados que são responsáveis por algumas empresas multinacionais. Eles me falaram isso, fica difícil, porque cada vez que a gente tenta integrar, nós enfrentamos dificuldades, porque cada deficiência em particular quer defender as suas necessidades. Gente, o momento agora é integração. A sociedade está mudando de uma maneira fantástica. Agora é o momento de união para que haja uma integração e as pessoas com deficiência possam conquistar seu espaço dentro dessa mudança. Senão, vai ficar cada um brigando, né? Cada um popularmente puxando a sardinha para o seu lado, e no final as sardinhas não vão estar assadas, vão estar cruas, né? Então, na realidade, a gente tem que pensar nisso. É isso que eu vejo nas empresas, por isso que as empresas, elas não dão o devido até valor no sentido das cotas, né? Porque não tem união. Se tivesse uma união forte, os conselhos realmente integrando, com propostas, por favor, administrativas, propostas com foco nas corporações. Gente, não adianta nada. Se você quiser ser integrado socialmente, você tem que ter respeito, você tem que ter uma renda justa, você tem que ter uma integração social no trabalho. Se você não tiver isso, você simplesmente está cumprindo uma lei, massa de manobra de uma empresa no cumprimento de uma lei, e isso não está correto. Mas por quê? Porque as empresas percebem que não há essa integração, Bruno. Você está certíssimo no que você está falando. É realmente isso, e está na hora, eu até respeito a sua posição, né, quando você diz, não gostaria, mas tem de falar, Bruno, tem de falar. Eu acho que esse, na minha opinião, é o maior obstáculo do grande desenvolvimento das pessoas com deficiência frente à sociedade, porque elas não estão literalmente integradas. Agora, vamos lá, vamos começar a entrar pela sua história. O que o Instituto Humanos, qual é o trabalho do Instituto Humanos? Qual é o objetivo do Instituto Humanos? Vamos lá. O objetivo do Instituto Humanos, né, o objetivo... que eu sei que Bruno, o senhor é presidente, né? Isso, perfeitamente. Fora o personagem, professor Duda, meu nome é Rodolfo Sonevendi, eu também sou presidente do Instituto Humanos, né? Obrigado, Bruno, aí pela apresentação. É que quando a gente se torna o personagem, você acaba até esquecendo de quem você realmente é, né? Mas vamos lá. O Instituto Humanos, quando foi criado em 2017, Bruno, ele tinha uma missão. Particularmente, eu sofri um acidente em 2011, eu tive o meu... A história sempre é a mesma. Alguém que ou nasce ou adquire uma deficiência, ou tem um filho ou um parente próximo com alguma deficiência. A partir daí, ele vê toda a problemática social que existe em torno disso e ele desenvolve uma entidade para trabalhar em prol
de corrigir ou atenuar essa problemática. A história sempre é a mesma. A minha também não foi diferente. Quando nós criamos o Instituto Humanos em 2017, eu reuni a Marta de Almeida Machado, que trabalhou, foi uma grande pessoa aí dentro desse movimento da pessoa com deficiência desde a década de 80, né? O pessoal costuma brincar que ela é uma jurássica, né? Vem batalhando há muitos anos, trabalhou na Secretaria da Pessoa com Deficiência, na gestão do Cid Torquato, até antes também, sempre trabalhando, então ela me levou para esse movimento, porque na realidade eu fiquei internado 3 meses, saí de lá, fiquei cadeirante durante 2 anos. E como cadeirante, eu pude perceber esse universo completamente apático com relação às necessidades. Vou lhe confessar algo. Em 2012, e metade de 13, quando eu estava nessa situação, porque meu acidente foi em 2011, eu percebi um movimento muito grande nesses últimos 10 anos, mas muito grande mesmo. Bastando dizer que a Casa Cor, que nós estamos lá agora, já trata espaços com acessibilidade. Há 10 anos atrás, os arquitetos nem imaginavam isso. Não é que não imaginavam, eram poucos que imaginavam. Poucos imaginavam. Hoje já está se tornando uma tendência. Isso graças ao ESG, volto a dizer, é um momento que a pessoa com deficiência tem que se unir. E o Instituto Humanos, quando foi criado, ele foi criado para gerar conteúdo, por exemplo, nós criamos o conceito de diversidade assistiva, Bruno. Ele é pessoa com deficiência mais diversidade assistiva. Por que diversidade assistiva? Porque nós percebemos que quando você fala diversidade de gênero, você não fica falando todos os gêneros que contém. Quando você fala diversidade étnica, você não fica falando todas as etnias que existem. Você defende um conjunto de diversidade étnica. Quando nós criamos a diversidade assistiva, nós criamos um grupo de pessoas que, na realidade, elas têm necessidades de desenvolvimentos com design universal, mais tecnologias assistivas. Ou seja, as empresas precisam pensar nessas pessoas diferenciadas para que elas sejam incluídas na sociedade. Então, quem é a diversidade assistiva? A começar pela pessoa com deficiência. Por quê? Quando veio o Rodrigo Rosso para o movimento, ele trouxe, na época, 22 anos, hoje são 26. 26 não, 22 não. Ele trouxe 17 anos de experiência do sistema reação de comunicação. A Martinha trouxe 20 e poucos anos. Então, nosso foco inicial foi a pessoa com deficiência, não tenha dúvidas. Que, na nossa opinião e na nossa vivência, é o que mais trabalhou essas deficiências, essas necessidades diferenciadas. Por exemplo, design universal. Ele surge baseado na pessoa com deficiência. Só que aí você tem, quem é diversidade assistiva? Obeso, idoso, pessoa com deficiência, pessoa com alta e baixa estatura, gestante, acidentado. Nós trouxemos todas essas pessoas para um público que nós chamamos de diversidade assistiva. A gestante, por exemplo, é muito simples. Do 6º, 7º mês, ela acaba tendo uma... Aí sim, o mercado diz, as pessoas não portam, mas a gestante, ela porta deficiências. Ela porta uma deficiência naquele momento da gestação dela. Já o obeso, também, ele acaba portando uma série de deficiências naquele momento no qual ele está sobrepeso. O idoso já não porta deficiência. Ele é uma pessoa ou não que as deficiências vão surgindo com a idade. Acuidade visual, etc. Baixa visão, baixa audição, etc. Baixa mobilidade, etc. Então, nós começamos a definir essas classes e começamos a perceber, Bruno, que elas têm muito em comum. E o Instituto Humanos aí começou a desenvolver uma série de teorias. A sua pergunta é muito simples. Por que existe o Instituto Humanos?
O Instituto Humanos é um elo de ligação entre as pessoas da diversidade assistiva e as pessoas com deficiência, mais a sociedade. E, para isso, nós precisamos criar uma série de teorias. Por quê, Bruno? Quando eu me sento com um grupo de empresários, eu não me sentei só com um grupo, nos sentamos com vários grupos aí por esse Brasil afora, eles ficam olhando para... Eles não têm a cultura, Bruno. O que você vive, você sabe isso muito bem. O que vocês vivem, o que nós vivemos no nosso dia a dia, é aquela velha história. Se eu não me incomodo, se isso não me incomoda, eu não me comprometo com esse universo. Quando eu começo a levar isso para eles, de uma maneira que eles vão melhorar a performance produtiva da sua empresa, eles vão melhorar a qualidade de produtos, eles vão melhorar a acessibilidade nos seus sites e nos seus aplicativos, no caso das deficiências sensoriais. Eles olham para mim e dizem, meu querido, isso é gastar dinheiro à toa. Eu falo, não, essas pessoas consomem. Então, o Instituto Humanos, ele é o elo de ligação entre a diversidade assistiva, as pessoas com deficiência, os empresários e a sociedade em geral. É para isso que nós somos criados, Bruno. A gente leva tudo que se discute para que o empresário, para que o político, o formador de opinião, ou seja, aquele que decide, possa estar entendendo a pessoa com deficiência. É por isso que eu bato e peço para você, Bruno, que você também é um comunicador engajado, por favor, convença as pessoas com deficiência. Os idosos, por exemplo, estão mais unidos que as pessoas com deficiência. Só para você ter uma ideia, eles são muito mais unidos que as pessoas com deficiência. Porque eles não têm segmento, não tem o idoso 60 mais, o idoso 70 mais, o idoso 80 mais. Não existe isso. O idoso é idoso. Então, ele defende um interesse comum. Eu percebo isso nos movimentos que existem dos 60 mais, e isso a gente quer trazer para a pessoa com deficiência. As pessoas com deficiência têm que pensar que não existe só o umbigo delas. Elas têm que estar integradas, não importa qual seja a sua deficiência. Se você é um filho cego, se você é uma pessoa deficiente física, se você tem uma doença degenerativa que está ocasionando uma série de multideficiências, não interessa isso. O que interessa é que você esteja integrado dentro de uma única proposta. E isso, Bruno, eu não vi nenhum conselho, tá, Bruno? Eu não vi nenhum conselho batendo nisso aí. Eu vejo os conselhos meio fora de uma realidade empresarial que está acontecendo. Os empresários querem integrar, mas eles não têm cultura para integrar. E o que cabe a nós? Cabe a nós ensinar que universo é esse. É isso. Eu vou te perguntar o seguinte: qual é a situação estrutural no mercado de trabalho? Você que tem contato com empresas e coisa e tal. Em que pé nós estamos na questão de estrutura física e estrutura comportamental? Bom, vamos lá, né? Desculpe aí os empresários que estão nos assistindo, né, Bruno? Você percebeu que o Instituto Humanos, eu que represento o Instituto, nós não ficamos com o politicamente correto, tá? A gente realmente diz o que está acontecendo. Eu participei de alguns congressos, Bruno, onde as empresas, tá, encaram a pessoa com deficiência como uma obrigatoriedade de investimento. Então, existe até grupos que não estão fazendo com que a empresa cresça acima de 100 empregados, para que eles não precisem estar complementando essas cotas todas, as cotas sociais, né, as cotas étnicas e etc. E as cotas de gênero e também as cotas das pessoas com deficiência.
Então, as empresas, elas crescem até 80 pessoas, por exemplo. De repente, se a empresa vai ter 150, 200, ela abre uma holding e ela não cresce para não ter esse problema. Eu já participei isso de grupos de contadores. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, vocês estão analisando isso como despesa. Analisem isso. Esse é o ponto de equilíbrio. Analise isso como uma potencialidade de crescimento, não só social, mas um crescimento dentro da qualidade do seu produto. E aí você me pergunta, como é que eu estou vendo ainda? Poucas empresas, Bruno, têm consciência. Tá? Depois de 30 e poucos anos aí de lei de cotas, de essa obrigatoriedade, você tem poucas empresas com consciência, poucas empresas... Por exemplo, eu faço uma pergunta, eu fiz essa pergunta para a Kátia, plano de carreira para pessoa com deficiência. Me diga, Bruno. Cita algumas empresas aí que tem plano de carreira, que o cidadão começa num determinado cargo, ele vai evoluindo, chega a gerente, diretor, tal. Eu, em particular, conheço pouquíssimas que fazem isso, não é interessante citar aqui, mas são pouquíssimas. Qual a política de uma empresa de recolocação de pessoas com deficiência dentro de um projeto de plano de carreira para essa pessoa? Você conhece? Eu não conheço nenhuma. Então, é o que eu estou falando, plano de carreira. E posso falar para você? Não tem nenhuma. As pessoas contratam... Eu não conheço nenhuma. Não conheço nenhuma. Não, também não conheço. Cadê plano de carreira? Você está aí, Bruno. É o que eu sempre digo. Você tem hoje uma quantidade enorme de pessoas com deficiências adquiridas, né? Então, o que acontece? Eu sou diretor de marketing. Eu sofri um acidente com a minha moto no final de semana, por exemplo. Perdi uma perna. Ótimo, agora você telemarketing. Mas peraí, eu perdi a perna, não o cérebro. Eu continuo sendo diretor de marketing. Eu coloco uma prótese, alguma coisa, o que é que vai me inviabilizar? Eu posso até ter movimentos, entre aspas, 100% quase, talvez até melhor, dependendo da prótese. E o que vai me inviabilizar de ser continuar sendo um diretor de marketing? Eu vi casos de pessoas que são contratadas com salários lá embaixo para absurdos. Tá? Então, não há nenhuma, Bruno. Quando você diz qual a nossa situação, como nós estamos, empresários, o potencial hoje desse crescimento, desse investimento que você vai fazer, com certeza, dentro do ESG, por isso que a gente bate ESG, você vai ter um retorno muito grande. Empresário, não pense essa mensagem que eu faço, não pense somente em etnia e gênero, não que não deva pensar, por favor, mas pense também em toda a diversidade assistiva. Contrate idosos, pegue a experiência dos idosos, contrate pessoas com deficiência, pegue a experiência, a sensibilidade, a generosidade, a harmonia que essas pessoas trazem, o respeito que elas trazem para as empresas. Trabalhe esse potencial. Eu não vejo as áreas de recursos humanos trabalhando esse potencial nas pessoas. Eu vejo simplesmente um cumprimento de legislação. Então eu fico muito triste quando você diz, tem muita lei, Bruno. Está muito encabeçado, mas faltam efetivos projetos de desenvolvimento humano. Mas aí volta aquele seu princípio. Como projeto de desenvolvimento humano, se não há união entre as pessoas, em particular com deficiência? Eu já percebi, por exemplo, que os aposentados, eles conseguem recolocação nas empresas, há grupos de aposentados que trabalham nas empresas como complemento de renda, há vantagens das empresas contratarem esses grupos de aposentados. Uma vantagem, por exemplo, é o não pagamento de condução para trabalhos burocráticos na rua. Outra é fila, a possibilidade de estar pegando pouca fila. Então, é isso que as empresas têm de começar a ver no potencial produtivo da pessoa com deficiência. E aí enquadrar essa pessoa dentro do seu crescimento empresarial, dentro de um processo de carreira. Só que tem uma coisa, Bruno, se as pessoas não se unirem, se os conselhos não começarem a discutir isso,
Você vai à reunião de conselho, está lá, vamos discutir o medicamento para a doença rara, vamos discutir a política. Isso é importante? É importantíssimo. Só que, gente, vamos discutir a integração dessas pessoas na sociedade. Vamos discutir o respeito que a sociedade tem que ter consciência para essas pessoas. Isso também são temáticas. Inclusive, Bruno, a gente vai fazer um evento, Fórum Duda, no dia 26 de julho, lá na Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência, na Barra Funda, né? A gente vai fazer um fórum que a gente vai discutir isso. Diferente de tudo que se discute dentro dos conselhos, dentro das miríades de secretarias da pessoa com deficiência que existem por aí, eu já visitei muitas. Você chega lá, pega um secretário que não sabe nem muito o que fazer, e sempre é uma pasta que é meio. Então, ele sempre uma pasta meio. Meio do quê? Meio de um nada, né? Então, você vê aquela falta de sensibilidade, aquela pasta política. É complicado, Bruno. É muito complicado, meu nobre amigo Bruno. Vamos lá. Eu vou te dizer uma coisa. A situação da pessoa com deficiência é o seguinte: ela não é vista, ela só é vista a parte física, a parte intelectual, ela não é vista. É por isso que eu bato na tecla da reconfiguração do LOAS, da Lei Orgânica da Assistência Social. Uhum. Ela tem que ser reconfigurada para atender a parte intelectual da pessoa com deficiência. Se ela é preservada, teoricamente, ela tem condições de trabalhar, talvez em casa. O home office virou um modelo de trabalho. Por que não trabalhar em casa? Por que não? Por que não? A gente precisa reconfigurar o LOAS para que abranja todo o grupo de pessoas com deficiência. Eu tenho batido aqui nessa tecla faz tempo. Uhum. Eu concordo plenamente com você também, e a gente sempre bate com relação a pessoas, né, que às vezes se acomodam também na vida, né, Bruno? Se acomodam e não buscam novos desafios, né? Eu percebi isso também junto ao mercado. A pessoa, e por que buscar novos desafios? Se eu vou ganhar a mesma coisa em casa, por que eu vou buscar novos desafios? Então, as coisas, elas são assim, uma situação bastante complicada, né? Você percebe, isso o próprio Ronilson lá de Goiânia contou, o caso de uma assistente parlamentar que iria trabalhar, iria fazer estágio, ela é advogada, ia fazer estágio, mas o estágio nem seria, entre aspas, seria meio, não oficial, né? Seria só um estágio. Não que não oficial, seria um estágio, não é um emprego, é um estágio. Isso não iria interferir em nada, mas ela não aceitou com medo de perder todas as garantias que ela tem com relação aos recebimentos garantidos. Tá? Então, isso também é algo que as pessoas precisam ter consciência. E aí eu falo com os secretários das diversas secretarias aí das pessoas com deficiência, secretarias de direito estadual, no caso de São Paulo, da pessoa com deficiência, por favor, montem um canal direto de comunicação com a pessoa com deficiência. Eu percebo no mercado, Bruno, que as pessoas não têm consciência de si,
as pessoas não têm consciência da sua integração, as pessoas não têm consciência na sociedade, as pessoas não têm consciência com relação a todas as vantagens que elas podem... Vantagem que eu digo é direitos que elas têm com relação à aquisição de medicamentos. Os canais de comunicação com a sociedade, pessoa com deficiência, eles são muito fragmentados. São muito fragmentados. E aí você vê, às vezes, programa de próteses, programa de órteses. A gente acaba descobrindo isso, Bruno, porque a gente trabalha com isso no dia a dia, né? Mas você percebe, por exemplo, pessoas com deficiência, pais que têm filhos com Down, com TEA, que não têm a menor consciência que podem estar adquirindo veículos e tudo mais. Você tem pessoas com deficiência que também não têm a menor consciência que podem estar adquirindo, que outras pessoas podem dirigir, no caso, se elas não têm condição de dirigibilidade. Então, Bruno, falta um canal de tira dúvidas dessas pessoas, falta um canal de integração social. Eu vejo aí que as secretarias, elas meio que ficam dentro de uma bolha, né? E elas não se comunicam, ofertando, alertando juridicamente, promovendo debates, promovendo fóruns, promovendo integração. Eu não vejo isso. Eu vejo muito pouco, aliás, disso, né? E isso faz com que a pessoa com deficiência fique isolada, ela fica se sentindo deprimida a maioria das vezes, né? Principalmente as deficiências adquiridas, né? Que o cidadão, ou a cidadã, ele sai de um estágio com as suas funções, de repente ele não tem mais algumas funções, então não é essa integração. Eu costumo dizer, o INSS cura, ele te dá prótese, ele te dá fisioterapia, ele te dá uma série de coisas, mas ele não te dá, como você falou, o intelecto. Ele não preenche o teu cérebro com informações para que você possa estar trabalhando, estar se reintegrando nessa nova fase da sua vida. Eu percebo muito isso, por isso que a gente trabalha com acidentados também. Com os acidentados, no caso, pacientes com deficiência, né, que descobre que eles vão ter limitações, sejam visuais, auditivas, físicas, seja lá o que for, e aí vão virar pessoas com deficiência. Essa fase da passagem, ela é bastante complicada e há muito pouco trabalho de conscientização. Ou seja, voltamos novamente naquilo que nós falamos lá no início. A falta de conscientização, as defesas particulares de grupos, cada um defendendo os seus interesses de acordo com suas deficiências, isso tudo está gerando muito ruído, e isso tem que virar um único grupo de pessoas, não importa as suas deficiências, elas têm que ser integradas. Para elas serem integradas, elas têm que estar juntas. Senão as empresas vão ficar só contratando surdo, sabe, que é mais fácil. E quando você diz o home office, você está falando, o presidente Michel Temer, ele oficializou o trabalho home office. E o trabalho home office, eu digo aqui, de uma forma, também agora pensando, Bruno, como empresário, tá? Pensando como empresário. Uma empresa pequena, Bruno, ela pode contratar uma pessoa com deficiência, é maravilhoso isso. Ela pode ter um trabalho de uma pessoa exercendo na sua casa, por exemplo, fazendo um trabalho comercial, ou um trabalho de design, criação gráfica, seja lá o que for, organização de um evento, ele pode trabalhar dentro da casa dele de uma maneira muito tranquila, muito simples, só que eu sempre volto a dizer, trabalhar em casa é ótimo, mas nós precisamos também integrar esse cidadão na empresa. Não é a empresa pequena, às vezes, realmente ela não tem condições financeiras de fazer uma série de adequações arquitetônicas, de investimentos, mas ela pode ter uma pessoa com deficiência trabalhando na casa dela, não tem problema, mas ela precisa promover, aí que a gente sempre bate, eventos sociais, por exemplo, que integrem essa pessoa, por exemplo, uma noite de pizza, um exemplo, então todo mundo vai estar lá, você vai estar lá, vai estar num lugar com todo o sistema de inclusão,
arquitetônico, seja lá o que for, você estará lá, para que você também esteja integrado ao conjunto harmonioso. Isso, para nós, é inclusão também. E isso é possível. Se a empresa tiver a boa vontade hoje, ela pode realmente contratar uma pessoa com deficiência sem a necessidade de estar fazendo gigantescos investimentos na adaptação do seu parque fabril ou na adaptação do seu parque de escritório. Certo, Bruno? Agora eu vou dar uma explorada na sua profissão. Que eu sei que você é jornalista especializado em marketing, né? Sim. Um programa desse aqui, digamos, ele teria espaço em uma grade normal? Sim. Excelente pergunta. Ou só no âmbito do podcast e tá tudo certo e assim vamos nós? Não, não. Eu vejo que esse programa realmente ele tem condições de uma grade normal. Aí eu vou falar do meu amigo Rodrigo Rosso, do Sistema Reação de Comunicação. É um trabalho que nós estamos batendo forte para que nós possamos ter a pessoa com deficiência, sim, a pessoa com deficiência e a diversidade assistiva, um programa para ela dentro de um canal convencional de comunicação, de uma TV mesmo. Ou pode ser de uma TV web, ou uma TV com sinal aberto. Nós estamos com um projeto nesse sentido. Vou lhe falar uma coisa, Bruno. Isso é basicamente o quê? Você vai falar, né? Eu sou jornalista, profissional de marketing, publicitário, e fiz também a parte química, eu sou técnico também, né? Então, o que acontece? Por que eu disse isso? Porque durante muito tempo eu trabalhei em televisão. Então, eu entendo todos esses bastidores. A televisão é muito simples. A televisão, assim como a Fórmula 1, o futebol, ela precisa de uma coisa chamada anunciante. Ponto final. Se você chega hoje numa emissora de televisão, claro que não as grandes emissoras que já estão com a grade, mas até uma grande emissora, sim, por que não? Você já chega lá com um formato de programa, você chega lá com uma verba de patrocínio, ponto final, você vai comprar horário. É assim que funciona esse mundo da comunicação, né? Então, mas agora, como é que você vai chegar com patrocinador, né? Um patrocinador. Olha o que está acontecendo, eu vou falar uma coisa muito simples. Olha o que está acontecendo com os pretos na TV Globo. Eles estão lá porque eles são fortes. Eles estão hoje nas grades dos programas. Falam das suas necessidades. Hoje mesmo eu estava assistindo, quando tomava café numa padaria na Globo, falando lá das necessidades das comunidades de pretos no Rio de Janeiro. E aí? Mas por que não está falando das pessoas com deficiência? Não está falando das pessoas com deficiência, aí nós voltamos daquilo que você disse. Falta união, falta integração, você não precisa falar, são pessoas com deficiência, não são pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com deficiência visual, são pessoas com deficiência. Ponto final. Não existe, o resto é um detalhe. Esse detalhe, não é que nós não vamos trabalhar esse detalhe, mas é um detalhe quando você tem que ter pessoas unidas. Então, como é que um anunciante vai patrocinar um grupo que não é homogêneo, um grupo que é heterogêneo entre si, um grupo que defende interesses, cada um defende seus interesses? O público não vai entender um programa para cego, o público não vai entender um programa para Down, nem um programa para TEA, e nem um programa para uma deficiência física.
nenhuma deficiência intelectual. O público não vai entender isso. O público quer falar sobre pessoas com deficiência. Aí o público vai entender. Então, é uma coisa que, antes de nós nos comunicarmos com a sociedade, nós temos que interagir entre nós, estarmos unidos, para nós convencermos investidores, empresários, para que falem yes. E investidores e empresários não são fabricantes só de tecnologia assistiva. Veja só um bom exemplo que acontece na própria revista Reação. Com o advento e o crescimento do mercado da isenção veicular, você teve, na época, hoje, um pouco conturbado devido ao não aumento desse teto de veículos, do preço dos veículos para isenção de ICMS e IPI, mas você teve a vinda de grandes montadoras, todas praticamente. Então, isso é possível. Com montadoras, você tem verba para montar programas. Agora, você tem de convencer. Os assuntos em pauta, eles têm que ter o interesse da comunidade. E as pessoas não vão querer ficar... Olha, uma coisa interessante que a gente percebe, os assuntos, eu costumo dizer, o idoso, né? O idoso, quem viver, verá, né? Basta viver que você vai virar idoso, não tenha dúvida. Só que todo mundo, pode ser branco, preto, amarelo, cor-de-rosa, todo mundo vai virar idoso. Se viver, vai virar idoso. Então, mas as pessoas podem ter deficiência? Sim, a idade já é uma gestão de processos de deficiência do nosso corpo físico. Então, esses são assuntos que a população quer ouvir. Eu vejo que hoje um programa com deficiência, um exemplo claro que é de sucesso, as Paralimpíadas. As Paralimpíadas. O esporte, todas as modalidades esportivas paralímpicas, provou que é palatável. Quando eu digo palatável, o público gosta. E o público não só gosta, como fala, uau, que superação. Há Jogos Paralímpicos que têm mais audiência que jogos tradicionais. Porque o público é um assunto de integração. Só que pessoas com deficiência, para as quais eu estou falando, nesse programa Consciência, olha que liga, Consciência Inclusiva. Olha que coisa interessante, consciência. Tenham consciência, se integrem, se unam. Senão tudo que nós vamos ficar discutindo aqui são assuntos específicos dentro de lives, dentro de programas transmitidos pela web, e não vamos nunca estar, por exemplo, numa emissora de massa. Por quê? Ou quando formos para uma emissora de massa, a gente vai num programa jornalístico, que vai falar de um problema de calçada, um problema disso, daquilo, tal, um assunto específico, mas nós nunca vamos ter uma continuidade desse assunto. Mas antes de nós termos isso garantido, Bruno, a união tem que existir, Bruno. Se não existir, realmente fica muito difícil convencer a sociedade, até me perdoe, de que nós existimos. Fica difícil. E qual é o papel das novelas nesse processo de inclusão social que nós vivemos historicamente? É importantíssimo. Novela brasileira, a gente exporta novela, né, Bruno? A gente é exportador de novela. Os portugueses, por exemplo, os portugueses, eles são... A Europa, de maneira geral, adora a novela brasileira. A novela brasileira, seja em qual emissora, você tem aí, por exemplo, na Record, novelas bíblicas e tudo mais, que elas são verdadeiras superproduções hollywoodianas, eu diria, né? E é importante, sim, que nós possamos ter, isso é importantíssimo, tá? Que nós possamos ter pessoas realmente com deficiência, atores com deficiência participando das gravações, e não atores que eu chamo de convencionais, que sentam na cadeira e etc. Nós temos que começar, a novela ela é a formação, a novela ela é fundamental, tá?
os nossos escritores aí de novelas. É um mercado fantástico, é um mercado dentro do SG que a gente transmite, é um mercado que tem que ser trabalhado, mas trabalhe realmente com ator. E não, olha, tem de sobra pessoas com deficiência, aí, atores, especialistas aí nessa arte cênica, que vão poder estar integrados dentro de uma trama, dentro de um romance, seja lá o que for que estiver sendo explorado pela novela, mas vão poder ser integrados exatamente mostrando o seu dia a dia. E esse dia a dia é importantíssimo, porque a partir do momento que você está mostrando o dia a dia de uma pessoa com deficiência, não com a ótica do coitadismo, tá? Não é o coitadismo, como muitos gostam de mostrar, ele está no meio da rua com a sua cadeira, tá? Eu já vivi isso. Não é isso, não. É conscientizar. Aí não tenho dúvida que até o gestor público que está assistindo aquela novela, ele vai falar, pô, nós temos que mudar isso realmente é um problema. Eu estou vendo lá o personagem X que está passando isso no dia a dia dele, isso realmente é um problema. Eu não sabia disso, hein? Então a novela, Bruno, é um espaço para nós escancararmos esses pleitos, essas pautas, essas necessidades para a população que não tem a menor ideia de que isso existia. Bruno, eu vou confessar uma coisa para você. Você falou que eu sou profissional de marketing, que eu sou jornalista, etc. Antes de 2010, Bruno, eu falo isso com a maior tranquilidade. Antes de eu me tornar uma pessoa com deficiência adquirida, deficiência física, de ter o meu tornozelo dilacerado, eu estava pouco me lixando para as pessoas com deficiência, tá? Estou sendo bem transparente, não desliguem essa live agora, porque eu falo que realmente eu era. O profissional de marketing hoje, Bruno, ele está pouco se importando com isso. O marketing pensa na maioria. O marketing pensa em quem é a maioria? 20 e poucos anos, até 40 e poucos anos, classe média, salário de tanto, essa é a maioria. Agora, a minoria, que não é minoria, o que é pior é que não é minoria, não é pensada. Então, é colocada de lado. Então, vamos desenvolver um produto, um serviço? Não tem ninguém pensando nas pessoas com deficiência, nos idosos. A começar, um exemplo bem claro que mudou, foi o problema dos idosos reclamando das bulas de remédio. Hoje você pega uma bula, ela vem dobradinha de tal forma que você abre, ela vira uma toalha de mesa. Por que ela vira uma toalha de mesa? Porque ela está com uma tipologia maior. E por que ela está com uma tipologia maior? Porque os idosos, saudoso Arnaldo Faria de Sá, o vereador aqui de São Paulo, que bateu muito, desenvolveu o Estatuto do Idoso e tudo mais, e o que eles fizeram? Eles começaram a pressionar as indústrias farmacêuticas para que fizessem bulas com uma tipologia maior, um corpo maior de letra. A partir daí, olha só, mudou-se a indústria. Então, nós podemos mudar, sim, de acordo com as nossas necessidades, porque, Bruno, nós trabalhamos com design universal. Design universal é para todos. Se nós desenvolvermos uma sociedade partindo da premissa da inclusão, que nós devemos incluir a todos, essa sociedade será muito melhor. Isso não é na teoria. Eu sempre cito a história boba da rampa. A rampa é o básico do design universal. Ela serve para a velhinha, para o cachorro, ela serve para a menina bonita com salto 10, não cair, ela serve para todo mundo. Então, a rampa é o que é de mais exemplo. Quando você diz novela, a novela, para mim, ela tem que existir e vai existir se nós formos unidos. Haverá contratação e a valoração dos atores de pessoas com deficiência. Serão escritas peças de teatro, eu sonho com isso. Ontem mesmo passou na sessão da tarde um filme que tratava exatamente de uma cadeirante. Olha que coisa interessante. Então, mais filmes serão produzidos. Mais realidades que hoje vivem no bastidor e vivem só nas pessoas que estão lá passando esse dia a dia, elas que sabem, seus familiares, essas realidades vão se transformar no dia a dia. E não temos que encarar isso como coitadismo.
temos que encarar isso. Olha, gente, olha, para vocês terem uma ideia, nós estamos trabalhando num projeto, Bruno, que se chama Música Inclusiva. O que é isso? A gente reúne uma série de músicos. O cidadão toca violino sem mãos, toca violino com a boca. Entendeu? Maestro, pianista surdo, tá? Que coloca lá uma coisa e fica ouvindo a caixa de ressonância do piano lá e ele consegue tocar. Só que o que é inclusão, Bruno? Esse projeto é bonito, porque inclusão, a gente orquestra um Beethoven, a gente orquestra um Mozart, e ao final o maestro que tem deficiência física, né? Ele pergunta para alguns músicos que estão na plateia sobre a harmonia, sobre o ritmo, ele pergunta, houve algum... Porque o ouvido humano, mesmo se ele não é treinado para música, ele percebe quando alguém desafina, alguém não faz o arranjo perfeito. Então o maestro pergunta, e aí, foi tudo bem? Tudo bem, acabou. Isso é inclusão, Bruno. Inclusão é a partir do momento com tecnologias assistivas, você foi incluído. Inclusão não é ficar em destaque. Inclusão é não ser nem percebido. É fazer aquela tarefa como qualquer um. E isso a música inclusiva mostra. E é isso que a gente tem que levar através da dramaturgia, através do teatro, para que as pessoas não fiquem mais nos olhando, olha, negativo, e daí? Ah, você é preto, ótimo. Você é gay, ok, e daí? O que tem que você é gay, preto? Você é cadeirante, valeu, ótimo, e daí? O que tem? Eu respeito pelo que você falou, pelo que você é, Bruno. Por exemplo, pelo que você é isso que as pessoas têm que respeitar. O que você é, o que você produz, o que você pode ser importante para a sociedade. E não se você é cadeirante, se a sua deficiência promoveu um problema na sua fala, isso é um detalhe. Você pode ser um poeta maravilhoso, você pode ser um escritor maravilhoso, você pode ser um redator maravilhoso. E daí? Você teve aí o Stephen Hawking, que foi, depois de Einstein, talvez até superando Einstein, o maior físico da contemporaneidade, Newton, Einstein, Hawking. Hawking tinha uma doença degenerativa terrível. E alguém conseguia. E quantos Stephen Hawkings nós temos esparramados por aí? Quantos? Quantos? Milhares, talvez milhões. Tá? Milhões. E é isso que a sociedade tem de começar a valorizar. Ela tem que ter o quadro do Stephen Hawking na cabeça e falar, peraí, Bruno, só porque você tem a deficiência X, você não deixa de ser o Bruno. Nem o Rodolfo deixa de ser o Rodolfo. Só porque o Rodolfo hoje andando de bengala e ele cambaleia, ele é melhor ou pior que alguém? Nada. Isso não existe. Isso são coisas que nós temos que implementar na sociedade. E isso exige união, gente. Não adianta nós ficarmos defendendo a sardinha para a nossa fogueira. Isso é importante? Mas não é só isso que é importante. Agora nós estamos vivendo um momento que as empresas, que a sociedade em geral, ela está focada na inclusão. Só que vamos assumir, vamos nos unir, vamos integrar e vamos participar dessa jornada citando dos idosos que mudaram as bulas dos medicamentos. Antes você não conseguia ler uma bula. Hoje você consegue ler. Por quê? Porque são unidos. Eu já falei, você vai no movimento dos idosos, não tem 60 mais, eu sou 60 mais. Não, eu sou melhor que você porque eu sou 70 mais. Vocês não sabem nada, eu sou 85 mais. Eu é que valho mais aqui. Negativo. Todo mundo está no mesmo barco defendendo as minhas necessidades. É isso, meu amigo. Eu vou te perguntar algumas coisas, mudando de assunto. Você que tem contato com a parte burocrática de secretarias e coisa e tal, você sabe se existe outras secretarias
da pessoa com deficiência ou só existe no estado de São Paulo? Não, existem outras Existe na sim. capital, existe no estado. Eu gostaria Existe. de saber se existe discussão da pessoa com deficiência como sociedade, como integrante da sociedade em outros estados. Vamos lá. Pergunta muito boa. Pergunta muito boa. Você tem secretarias no Rio de Janeiro, você tem em Brasília, você tem secretarias. Eu tive oportunidade em Chapecó, eu tive oportunidade de estar lá palestrando. Só que você tem secretaria aqui em São Paulo, você tem secretaria em Santo André, eu estive em Santo André também palestrando. Você tem secretaria em São Caetano, você tem secretaria em São Caetano do Sul. Você tem a Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência estadual, você tem a Secretaria, ou seja, isso quando nós tivemos aquele movimento, você tem em Barueri, Guarulhos, se não me engano, Barueri, inclusive, é uma área, não sei se você sabe, é uma área bastante desenvolvida. Quando nós tivemos a gestão, sem defender politicamente, mas a gestão do Cid Torquato, o Cid, ele é uma pessoa com deficiência adquirida, né? Então, o Cid teve movimento muito forte no sentido de que ele vive isso na pele mesmo, né? Ele é uma pessoa, o meu abraço aí, quem conhece o Cid, ou se o próprio Cid estiver assistindo, eu mandei um convite lá para ele, hein? Então, o Cid fez uma grande revolução, e a partir da Secretaria da Prefeitura, da cidade de São Paulo, começaram outras prefeituras. O Cid, ele bateu muito forte no sentido da inclusão digital, muito forte. Ele criou comitês de web, isso começou a bater forte em Campinas, por exemplo. Tem um pessoal muito forte lá em Campinas, a Calisto, né? Ela cuida dessa parte de inclusão. Em Campinas também existe um laboratório de uma empresa que está desenvolvendo a parte de audiodescrição. Hoje o sistema 5G, ele permite, dentro da geolocalização indoor e outdoor, ou seja, geolocalização interna e externa. O sistema 5G, ele é um sistema de vetorização, eixo X, Y e Z, 3, ele é tridimensional. Então, acontece o quê? Você pode hoje triangular um espaço e fazer uma audiodescrição dentro de um aplicativo, e a pessoa cega, ela pode hoje se movimentar com um delay aí de 30 centímetros. Isso é facilmente acessado pela bengala, até pelo movimento da mão, né? O braço consegue acessar isso. Então, você hoje tem várias tecnologias, e essas tecnologias, elas são incentivadas exatamente pelas secretarias que existem. Só para você ter uma ideia, o Instituto Humano está fazendo uma aproximação muito forte com a FATEC. A gente pretende incluir na FATEC o curso de Design Universal e Diversidade Assistiva, para que nós possamos formar, colocar na grade de formação dos tecnólogos todo esse aparato que o Design Universal e a tecnologia assistiva possam fazer. Na integração aonde? Na integração em tudo. No agronegócio, na integração numa indústria, num equipamento, que esse equipamento possa ter ferramentas com tecnologias assistivas e promover a acessibilidade. E, com isso, inclusão. Então, e só para ter uma ideia, isso está partindo de Taquaritinga. Olha que interessante. Então, não é o Centro Paula Souza aqui de São Paulo que está, é Taquaritinga. Então, a consciência está partindo de Taquaritinga. Eu digo para você, Bruno, que a sua pergunta ela pode ser respondida sem ficar fazendo geolocalização. A gente tem de começar a fazer movimentos de consciência dentro das secretarias. É o que eu bato nos secretários. Bato não, eu não bato ninguém, por favor, eu não saio batendo em todo mundo, né? Mas eu bato na minha forma de expressar, né? Eu vivo batendo na mesma tecla. Secretário, por favor,
Não, a sua secretaria não é meio. Ah, é meio, porque se é meio, então, comece a desenvolver projetos diferenciados, comece a integrar o empresariado, comece a trazer empresas de recursos humanos com foco na pessoa com deficiência dentro da sua secretaria, para que você possa estar fazendo palestras de conscientização, empregabilidade. Você falou da necessidade da mudança do LOAS, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Meu nobre amigo, nós precisamos ter políticas inclusivas e não políticas de exclusão. Se você desenvolver qualquer sistemática para excluir pessoas, está errado isso. Então, você tem que mudar conceitos mesmo. E, para isso, as pessoas têm que ser ouvidas. Para elas serem ouvidas, elas têm que representar, você falou, elas têm que ter posicionamentos e força social. Para isso tem que ter união, não tem como. Bater nessa tecla é complicado, mas as pessoas vão ter que fazer isso, senão as pessoas com deficiência vão ficar para fora. Respondendo novamente a sua pergunta, há muitos municípios com muitas coisas para serem feitas. Mas olha que interessante. Eu também não vi até hoje, e eu estou batendo para que isso ocorra, lá no fórum que nós vamos organizar na Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência, eu não vi integração de secretários com projetos estaduais. Sempre as secretarias são bastante distantes disso, né? Também falta união nesse setor político das secretarias, Bruno. Então, é um movimento que cresceu muito. Quando você falava isso há 10 anos atrás, você tinha a secretaria, 10, 15 anos, a secretaria basicamente da cidade de São Paulo e do Estado. E era muito incipiente ainda. Agora você tem municípios vendo e percebendo, querendo saber desta população, as necessidades dessa população, e isso fortaleceu muito depois da Lei Brasileira de Inclusão, né? A então deputada e senadora Mara Gabrilli teve uma importância muito grande. E se formos analisar, eu tive oportunidade no exterior também, a Lei Brasileira de Inclusão, ela, é claro, mais uma lei, né? Infelizmente, mais uma lei, nem tudo ainda foi promulgado lá, né? Mas mesmo assim, nós somos um destaque, nós estamos numa posição de destaque até internacional. Se você pega o Brasil, muitas coisas que acontecem aqui nessa área de conscientização, e você pega alguns países lá fora, até os nossos irmãos aqui vizinhos, você vê que eles estão muito aquém dessa nossa consciência. Então, nós somos realmente, apesar de toda esta, vamos assim dizer, esse processo, eu chamo isso de processo, tá, Bruno? É um processo que nós estamos passando. Esse processo vai ser superado, as pessoas vão perceber que tem que se unir, as pessoas vão se unir, e principalmente o SG está isso, elas vão ocupar o seu papel, há várias leis, há vários senadores envolvidos nisso, o senador Romário, a senadora Mara Gabrilli, tem outros senadores também, você tem artistas, você tem políticos envolvidos muito fortemente com isso vai se transformar numa realidade. O que nós estamos vivendo agora é um processo, que com certeza daqui 5, 10 anos vai estar um cenário muito diferente, um cenário muito mais organizado, um cenário muito mais positivo, e com mais secretarias se esparramando por esse Brasil afora. Mas ainda é um processo, digamos assim, de 0 a 10, nós estamos no 2 ainda. Mas já evoluímos muito, 2 ou 3, mas já evoluímos muito, Bruno. E agora a tendência é um processo de aceleração muito rápido. Eu percebo isso nas secretarias que a gente vai, a vontade de trabalhar, a vontade de discutir o que nós estamos propondo e tudo mais. Tanto é que terça-feira a gente tem até uma reunião lá com o governo federal para falar de alguma coisa nesse sentido, tá? Então, isso ainda é meio off, mas as pessoas estão se comprometendo mais, porque isso é uma pauta do ESG. Ou nós aproveitamos agora o ESG, ou nós realmente perderemos o bonde da história. Por que que eu estou dizendo se existe outras secretarias? Porque
eu vejo o seguinte, a gente vê tantas secretarias, tanta formação de secretarias, tantas, que não levam em consideração, por exemplo, o número de pessoas com deficiência. Nós estamos puxando pro lado da pessoa com deficiência, mas não levam em consideração o número populacional que pertence àquele público, né? Que eu estou dizendo, que deveria servir de critério o número de pessoas que pertencem àquele segmento da sociedade, aquela categoria da sociedade, para se formar uma secretaria. Uhum. Né? E numericamente falando, a pessoa com deficiência, ela é volumosa. Sim. Ela é volumosa, mas é teoricamente invisível. Sim. É por isso que eu perguntei sobre a possibilidade de outras secretarias em outros estados, outras. E vou mais além. Você vê condições de se criar um Ministério da Pessoa com Deficiência? Maravilhoso, vamos lá. De acordo com o número populacional da pessoa com deficiência? O último censo que a gente tem ainda de 2010 era 44, 45 bilhões, e você tem, mesmo o Brasil não sendo um país em guerras, né, como os Estados Unidos, você teve conflitos no Afeganistão, Iraque e tudo mais, você tem todo um crescimento enorme, principalmente de deficiências físicas lá no caso, né? Mas mesmo o Brasil não sendo um país que tenha guerras e tudo mais, você tem um número exponencial, 44, 45 bilhões de pessoas, esse censo 2010, sabe-se lá quanto nós vamos apurar ainda quando saírem os resultados do censo atual, mas com certeza é um número muito grande. Quando você fala em força política, força social, força econômica, né, que isso representa, poxa, nós temos uma quantidade aí de pessoas com deficiência, se nós somarmos todos, nós temos uma quantidade quase com o número de habitantes da Espanha, né? Então, você tem um país inteiro, que é a Espanha, e são pessoas com deficiência. Então, na realidade, o Brasil, um continente com uma quantidade gigantesca de pessoas com deficiência. Quando eu vou para, por exemplo, você não viu até agora nenhuma empresa criar o selo de o deficiente amigo, uma campanha que ela é amiga dos deficientes, seja lá o que for, alguma coisa nesse sentido. Aí você fala, mas peraí, eu não estou entendendo, Rodolfo, você está me dizendo que a quantidade de pessoas é enorme, como você também sabe, mas por que as empresas ainda não estão fazendo isso? Voltamos àquela velha resposta lá no início da nossa conversa. União. As pessoas, elas são volumosas, mas elas estão divididas. Elas estão muito divididas. Tanto é que você vê até os gráficos das secretarias, quando são apresentados, eles são apresentados em números totais, mas depois são divididos pelas respectivas deficiências. É interessante isso.
Agora você não vê nenhum movimento, é isso que nós estamos bradando, e eu quero agradecer aí você, Bruno, por nos dar essa oportunidade de falar aí com o seu público. É isso que nós estamos aí lutando dia a dia, para que se gere consciência de mercado. O que nós temos hoje que entender é que as pessoas com deficiência, elas têm um poder econômico gigantesco, elas são formadoras de opinião, as pessoas com deficiência, elas têm o seu papel garantido na sociedade, e muitas, num país com instabilidade de emprego, etc., como tem no Brasil, têm renda garantida. Elas têm renda social garantida, ou seja, a renda não é tanta, mas é fixa. Então, elas são consumidores. Vale dizer aí que muitos bancos e tudo mais criaram carteiras específicas de créditos consignados baseados em aposentadorias. Então, a pessoa com deficiência, ela tem suas rendas fixas e elas, por que não são tão interessantes para o sistema financeiro? Volto a dizer, Bruno, as pessoas com deficiência estão separadas em suas deficiências em particular, né? Mas nós temos que entender que nós precisamos pensar como um cidadão com múltiplas deficiências, porque nós temos que pensar em todos. Nós falamos tanto em design universal, design para todos, é uma coisa muito bonita isso, né? Maravilhoso. Só que mesmo a pessoa com deficiência não pensa em processo para todos, ela pensa em processos individuais. E, de certa forma, a classe política, a classe empresarial, vendo essa não organização, esse não entrelaçamento entre as pessoas, eles não dão um determinado valor, porque você fala 45 milhões, sim, mas 45 milhões, 44 milhões, quantos são cegos? Quantos são surdos? Quantos têm transtorno do espectro autista? Quantos têm Down? Quanto tem deficiência? Quanto tem doenças degenerativas? Das doenças degenerativas, quais são as mais frequentes? Você começa a dividir. Vamos dividir. Então, você acaba tendo números e grupos bem divididos, grupos bem particulares, e isso não interessa a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela tem que ser pensada num grupo homogêneo. Não estou desrespeitando as particularidades de ninguém. Estou falando que em matéria empresarial e matéria política, matéria social, você tem que estar unido, você tem que estar integrado. Aí você disse da possibilidade de um ministério da pessoa com deficiência. Ora, absolutamente factível. No mínimo uma pasta, uma secretaria em Brasília, dentro de um... Ou seja, nós temos aí um governo com 37 Professor, ministérios. eu vou... Professor, eu vou te perguntar outra coisa. O senhor falou do seu acidente, certo? Primeira coisa, o que aconteceu? Segunda coisa, o que mudou do... Agora eu vou sair do personagem e vou para a pessoa física. O que mudou no pensamento do Rodolfo para hoje? Ok, vamos lá. Ficar 3 meses no UTI, meu amigo, muda tudo, né? Então, o processo de recuperação foi muito lento. O acidente aconteceu em 26 de dezembro de 2011. Basicamente, uma escada, eu fui trocar uma simples lâmpada, uma escada nova de ferro ela abriu nesse sentido, eu estava no segundo degrau, uma escada com 3 degraus, tá? Eu estava no segundo degrau, a altura suficiente para trocar a lâmpada, ela veio e ela alicateou minha perna. Quando ela alicateou, ela me provocou 19 polifraturas, esmagamento de tornozelo e tudo mais. Eu caí no chão e fiquei deitado por
quase 4 horas até que o SAMU, porque eu estava com a minha filha, até que o SAMU viesse ver a gravidade da situação. Nisso eu fui colocado, aí eu sofri politraumatismos, 19 fraturas e tudo mais, e aí aconteceu o quê? Aconteceu uma mudança muito grande. Primeiro, que eu comecei a perceber um universo que eu não tinha a menor ideia que existia. Menor ideia. Não tinha mesmo. Eu sou um profissional de marketing, sou uma pessoa que estudou muito, mas e por que eu não tinha a menor ideia? Porque esse universo nunca se manifesta também. Você falou muito bem aí. Esse universo, ele é grande, mas ele está escondido. Ele fica escondido. Se nós lermos aqui, né, o Epopeia Ignorada, do falecido Otto Marques da Silva, a gente vai ver que as civilizações, elas jogavam as pessoas com deficiência para os leões comerem, jogavam nos precipícios, os espartanos jogavam as pessoas nos precipícios, os romanos também. Então, é uma sociedade, você viu o que aconteceu aí durante a Segunda Guerra Mundial com a sociedade alemã, né, exterminando as pessoas com deficiência. De certa forma, você vê um comportamento social que exclui mesmo, de certa forma, e principalmente agora, dentro da política de produto. Ninguém quer um produto quebrado, um produto com defeito. E as pessoas nos olham como se fosse um produto defeituoso, é uma coisa interessante, eu comecei a me ver assim, né? As pessoas me olhando, mas agora você está defeituoso. Aí o que acontece? Me manda de volta para a fábrica, eu perco a garantia. É uma coisa interessante, mas isso está no inconsciente humano. Por que está? Porque nós não mostramos muitas vezes, a Paralimpíada está mudando isso, tá? Nós não mostramos muito os nossos valores, a gente não mostra muito o que você falou, o nosso conteúdo, a gente hoje não é jogado em abismos. Ou somos, de forma indireta, mas somos. Muitos são jogados em abismos. Muitos não são integrados na sociedade. Então, mas por quê? Não existem políticas públicas. Por exemplo, nós tivemos alguns casos de pessoa da Polícia Militar de integração social. Nós conversamos muito com psicólogos, né? Então, não há integração social. Quando você me pergunta o que aconteceu comigo, eu tive uma mudança radical na minha forma de pensar e ver o mundo. Eu comecei a ser mais humano. Na minha vida, até o meu acidente, eu achava que time is money. No time, para nada. Só trabalho, crescimento, etc. Hoje eu digo, time is life. Time é viver. Não é tempo é dinheiro. Tempo é viver. Tempo é crescer. Tempo é compartilhar. Então, houve muito crescimento, houve muita evolução internamente. Eu diria para você hoje, isso pode parecer até eu sou uma pessoa espiritualizada, espiritualista, eu diria para você que eu agradeço a Deus por ser uma pessoa com deficiência. E você vai perguntar por quê? Porque isso me abriu a visão. A princípio, as limitações, a cadeira de rodas, hoje a minha perna, ela de vez em quando desaparece, então eu tenho que usar uma muleta uma bengala, desculpa, para não perder. Eu ando muito próximo a paredes, eu não ando no meio das pessoas, eu ando encostado à parede, porque se acontecer alguma coisa eu já me jogo na parede. Então, mudou tudo, a minha condição de dirigibilidade, a minha condição de ver o mundo, a minha condição de respeitar as pessoas, a minha condição, a minha paciência mudou, né? O entender do ser humano mudou. Eu acho que me tornar uma pessoa com deficiência me deixou, e eu venho lutando a cada dia com isso, um pouquinho mais humano. E acho que para cada um aí, a minha esposa hoje comentou sobre a Sharon Stone, que ela teve um AVC, e ela precisou mudar totalmente a sua forma de ver o mundo durante 9 anos que o AVC exigiu para a recuperação dela. Então eu vejo que essas coisas na vida, elas não são lástimas, elas são oportunidades. Olha a senadora Mara Gabrilli, uma pessoa
maravilhosa, bonita, jovial, sofre um acidente, fica tetraplégica. O que deu de vida para Mara Gabrilli? De sobrevida. O que cada sofrimento que ela passou, da autoaceitação, o que isso trouxe para ela? Com certeza, muito mais se ela continuasse, me perdoa, sendo só a menininha bonitinha. Talvez ela não estivesse nem no cenário político. Ela fosse mais uma burguesinha aí tomando chá das 5 e comendo brioche com as amigas. Talvez fosse isso. E olha o que mudou na pessoa. Olha o que mudou com a criação do Duda, com o foco da publicidade, do marketing para essas pessoas, os movimentos sociais dos quais a gente participa, querendo integrar e trazer essas pessoas para uma força política, como você falou, e social. Isso mudou, Bruno. Eu sou muito agradecido mesmo, e eu digo uma coisa para você, não dá para pensar deficiência se você não for deficiente. Não dá. Não dá, Bruno. Não dá, porque tem que sofrer, tem que estar na carne, tem que viver. E outra coisa, só uma pessoa com deficiência sabe reconhecer o que o outro sofreu e sabe reconhecer o crescimento interno que essa pessoa vai adquirindo. Então, eu vejo que isso é uma experiência fantástica, cara. Eu queria te agradecer por essa pergunta, porque realmente a gente vem mudando a cada dia. E as dores, irmão, as dores até hoje são terríveis. E a cada dor que eu tenho, Professor, às vezes até agora, fala. conclua, depois eu vou fazer uma outra pergunta. Tá bom. E a cada dor que você tem, vale a pena... Desculpa te cortar. Não, fica tranquilo. A cada dor que você tem, vale a pena, e porque você lembra exatamente que você está num processo de crescimento interior e exterior. É isso. Professor, agora eu vou te perguntar a sua análise sobre a aceitação. A diferença de aceitação entre a deficiência adquirida e a deficiência natural. Muito bom. Ou melhor dizendo, condição física, porque eu trato como... Eu lido com a consequência, não com a natureza. A natureza não se modifica. A consequência, sim. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, vamos lá. Eu tenho a minha experiência particular é da deficiência adquirida, né? Eu não tenho experiência particular da nascença, né? Com a deficiência. O seu caso é nascença, né, Bruno? É nascença? Hein, Bruno? O seu caso é nascença, né? Meu caso é natural. Natural, ok. Então, vamos lá. A condição física é natural. Entendi. Nasci prematuro de 6 meses. Eu não sei se o senhor já ouviu falar de paralisia cerebral. Sim. Eu vou contar para você, Bruno, uma experiência que eu tive em Fortaleza, no Ceará. Quando pela primeira vez, eu fui falar com pessoas com deficiência sensorial, né, em particular cegas, de nascença, né? E eu confesso para você que eu fiquei com muito medo interior, né? Porque foi a primeira vez, é um universo novo, é um universo sensorial, você não sabe como muito bem se colocar, faz toda uma audiodescrição, começa a conversar e tal. Eu comecei a perceber que essas pessoas, e eu conto um caso particular, quando eu estava indo viajar
nesse treinamento que nós demos lá, foi uma pessoa comigo sentada no banco da janelinha do avião e eu no corredor. Não tinha ninguém no nosso meio. Aí ela foi conversando, eu falei, pô, você está indo para o evento? Tô, eu vou fazer uma palestra lá também, tá? Que bacana. É um evento que reunia pessoas cegas, nascença natural, né? Aí, conversando, eu brinquei, né? Peguei uma revista de bordo, joguei no ar, ela pegou no ar. Eu olhei para ela, que isso? Você está brincando comigo? Não é cega nada, você enxergou a revista. Ela falou, não, eu senti a vibração no ar e tudo mais, Aí ela conversando comigo, nós fomos falar sobre produtos, né? Ela falou que ela enxerga pelos dedinhos dos pés. E que, na realidade, calçar sapato ou qualquer outro protetor de pé para andar, para ela é um problema, porque ela perde a visão dos dedinhos do pé com relação à textura, onde ela está pisando e etc. Meu irmão, Bruno, que coisa maravilhosa. Quando eu percebi isso, eu falei, uau, olha a capacidade. Aí veio, quando eu tive a minha deficiência, eu comecei a utilizar minha perna esquerda como mão. Então, caía alguma coisa e eu não utilizava, não gostava de usar nenhum sapato, nada fechado. Eu ficava descalço, caía no chão, pegava e levantava a perna na minha mão e aquilo virou uma terceira mão. Eu comecei a ver novas eficiências, né? Comecei a perceber novas eficiências. Aí eu fui para esse grupo já meio quebrado, a conversa com essa menina no voo, e eles me mostraram a sensibilidade que eles tinham muito além daquela que eu imaginava. A pergunta que você me fez, eu precisei adquirir certas eficiências para suplantar a minha deficiência. Com certeza, essa menina também. Ela, por exemplo, tinha uma capacidade olfativa absurda. Uma capacidade auditiva absurda. Comecei a perceber também, eu era completamente, há 1 ano e meio atrás, eu era nesse sentido, eu era ignorante em algumas coisas, eu confesso. Comecei a perceber a capacidade auditiva sobre as frases que você falava rápido e eles entendiam absolutamente tudo que você estava falando. Eu falei, nossa, que loucura! A velocidade que eles escutam, o áudio é uma velocidade muito acelerada, a concentração é absoluta. Então, são pessoas extremamente concentradas. Eu conheci um matemático, cego natural. Uau! O cidadão tinha cálculos na mente dele, ele viajava nos números de uma maneira absurda. Aí eu fui para cores, né? Uma coisa sempre que me intrigou foi o universo das cores, porque o universo das cores é muito visual. Se você conversa com um cego adquirido, ok, sem problema, ele tem a memória. Agora, e se você conversa com um cego natural, como é que funciona isso? Poxa, funciona com outras sensibilidades, outras vibrações. Então você fala, não é possível. O organismo humano, Bruno, ele supera, e você com certeza, eu não o conheço pessoalmente, mas eu posso garantir que você tem muitas habilidades das quais os seus familiares não têm. E com certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Assim como você pega uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa com transtorno, ela tem habilidades de concentração, de inteligência, é o que você falou. A sociedade precisa ver essas habilidades, estas eficiências, esses conteúdos, essas inteligências, que essas pessoas, adquiridas ou não, porque o adquirido, eu confesso para você que ele sempre tem um padrão na cabeça, e isso gera um ruído. Ele não se entrega completamente quando você é natural. Aquilo é natural para você. Como o próprio nome mesmo diz, é natural. E quando é natural, você tem eficiências que a pessoa que adquire, às vezes, ela tem um grau maior para chegar no ponto que você está, quando isso é natural para você no seu dia a dia. É isso que eu tenho para dizer. Eu aprendi muito, mas eu não tenho condições de te passar um relato do que é natural, porque eu não nasci com deficiência.
mas eu posso passar o relato que eu aprendi com as pessoas. Isso é natural para elas. E elas têm coisas das quais nós não imaginamos. Eu costumo dizer que a visão e a audição às vezes atrapalham. Tanto é que eu me lembro quando criança, quando eu tinha que estudar, né, eu usava tampão de ouvidos, né, para evitar ruídos externos, eu concentrar na minha própria voz, às vezes, e, ao mesmo tempo, eu fechava os olhos para memorizar as coisas. Então, na realidade, eu estava meio que, naquela época, mesmo criança, não tendo consciência disso, eu estava sublimando essas percepções sensoriais para poder focar. Coisas que o natural tem de forma natural. E para ele é simplesmente aquilo que pode acelerar alguns processos de percepção de natureza, de cálculos matemáticos, que a sociedade precisa dar valor. Quando você vê uma pessoa cega, por exemplo, você vai, um cego. É um cego o quê, meu amigo? Ele enxerga muito melhor que você. Tanto é que eu tinha medo de falar, você está me vendo? E eu falo, nossa, isso é um palavrão. Não, para eles é natural, eles estão me vendo. Eles estão me sentindo. Eles estão me entendendo, eles estão me compreendendo da forma natural que eles observam e absorvem o mundo. Eu vejo que isso é fantástico. E a sociedade não está nesse nível ainda, tá, Bruno? As pessoas não estão nesse nível de entender. Tanto é que você vê os Jogos Paralímpicos. Os Jogos Paralímpicos, a superação nada. Não é superação. Essa palavra não é. Ninguém supera nada. É que eles têm diferenças importantíssimas, naturais, que fazem com que eles executem aquelas tarefas de uma maneira muito melhor. Você vê o futebol, por exemplo, as pessoas não ficam se batendo uma nas outras, caindo, que nem um bando de malucos dentro de uma quadra. Isso não existe. As pessoas jogam de uma maneira fantástica, profissional. E você fala, como conseguem isso? Claro, algumas tecnologias sonoras, não tenha dúvida, mas, às vezes, eu conversei com alguns jogadores de futebol, time de cegos, eles me falaram, eu enxergo o adversário, você está brincando comigo. O morcego é cego, pô. O morcego é cego. O morcego vive na escuridão e ele é completamente cego. Então, como é que ele não fica batendo cabeça por aí, morrendo, se espatifando em rochas, em árvores? É porque ele tem um sonar garantido nele, o sonar natural. Quem me diz que uma pessoa cega de nascença também não tem um sonar natural, que ela não fica se batendo por aí? Ela tem essa sensibilidade. São sensibilidades que nascem, que as pessoas que se dizem, entre aspas, normais, que essa palavra não existe para mim, elas não têm. Eu vou fazer duas perguntas em uma aqui. Qual é o futuro da pessoa com deficiência? E qual é o recado que você dá para a família de pessoas com deficiência natural e pessoas com deficiência adquirida, para que você desenvolva o potencial da pessoa com deficiência, tanto natural quanto adquirida? Tá bom. Perguntinhas fantásticas, hein, Bruno? Gostei. Vamos lá. Primeiro, futuro. Futuro. Essa semana foi publicado que Israel já desenvolveu um sistema de córnea e tudo mais que se instala no olho humano, estou citando tecnologia, tecnologia assistiva. Então, o futuro da pessoa com deficiência é tecnologia assistiva. Então, instalaram um senhor cego há 8 anos e ele passou a enxergar normalmente. Então, é isso aí. Mais alguns anos, a cegueira, ela vai deixar de existir. Seja ela natural, seja ela adquirida, seja ela o que for. Ela vai deixar de existir. Hoje você já tem, para os daltônicos, você já tem lentes que corrigem e fazem com que ele tenha a percepção de cor como uma pessoa convencional. Então, a tecnologia assistiva, ela está chegando
a tal ponto, e ela vai evoluir cada vez mais, que ela vai começar a integrar. Você teve lá a Mara Gabrilli com o exoesqueleto, que era ainda caro, em torno de 200 mil reais, ainda caro, mas ela conseguiu depois de muitos anos, ela tendo a visão só de uma pessoa sentada, ela conseguiu finalmente ter a visão de uma pessoa em pé. Então, mais uma tecnologia que é o exoesqueleto, né? Que daqui a pouco vai ser o intraesqueleto, vão começar a embutir isso nas pessoas, e as pessoas vão começar a recuperar seus movimentos e vão começar a andar. Então, eu vejo a sua pergunta falando de futuro. O futuro para o ser humano, e eu digo mais, quando você vê algumas próteses, né, e quando você vê a capacidade, não é da sua época, mas na minha época tinha um filme Steve Austin, o Ciborgue, o homem de 6 milhões de dólares, que ele não tinha, ele perdeu os braços, os olhos, os ouvidos, ele perdeu tudo no acidente, e fizeram tudo implantado, e ele virou um homem biônico, e ele era super forte, corria muito, etc. Eu vejo que isso já está existindo e vai existir cada vez mais dentro da tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva, ela passa por um processo de estar incorporando. O Instituto Humanos, ele fala que a tecnologia assistiva, existem 3 tipos. A tecnologia assistiva analógica, que, por exemplo, é uma bengala, é uma tecnologia assistiva analógica. A tecnologia assistiva digital, que é uma tecnologia assistiva, um aplicativo, uma linguagem de computador que permita com que você possa facilitar um surdo cego, etc. E a tecnologia clínica, que é o caso de um caso dessa córnea que fez essa pessoa enxergar. A tecnologia clínica você não tira, ela vai fazer parte do teu corpo. Um marca-passo, por exemplo, é uma tecnologia assistiva clínica. Então, eu respondo para você a pergunta. Tecnologia e as pessoas voltando a terem qualidades superiores aos órgãos tradicionais. Falando da outra pergunta que você falou, uma pessoa com deficiência da família, né? Eu quero agradecer a minha esposa por aproveitar, porque eu sou esse caso. Minha esposa lá, que eu fiquei com 2 Elizaroves, né? Minha perna quase foi amputada, porque houve um momento que ela ficou completamente enegrecida, né? Preta mesmo, e ela teve a paciência, não só a paciência, depois o acompanhamento em toda a fisioterapia, isso no caso de uma deficiência física. Eu conheço uma pessoa também com cegueira adquirida, uma pessoa muito íntima, cegueira adquirida. A família é tudo. Então, é nesse momento que você, se não tiver a família, e a família não tem que tratar com coitadismo. Isso não tem que existir nunca. A família tem que tratar como um processo de inclusão daquela pessoa, porque aquela pessoa já saiu de um quadro onde ela era uma paciente com deficiência, e ele já virou uma pessoa com deficiência. Então, ele já foi considerado pelo INSS como uma pessoa com deficiência. Alguns adquirindo até uma aposentadoria por invalidez, não podendo ser aproveitado no mercado de trabalho da pessoa com deficiência. Então, são casos mais críticos. A família, nesse caso, tem que dar todo o apoio psicológico e tem que saber integrar. É aí que eu também vejo que falta programas sociais, palestras, falta. Eu vejo isso muito forte nas mães com síndrome, com filhos com transtorno e com Down. Eu vejo isso muito forte. Elas são muito unidas, entre elas, é claro, cada um com a sua particularidade, a sua deficiência. Mas elas conversam entre si, elas são muito unidas, eu já participei de várias palestras, elas trocam informações. Ou seja, para a deficiência adquirida, família, consciência de inclusão na família e superação no sentido daquela pessoa ser incluída novamente, respeitando
as suas atuais limitações e que ela venha adquirir novas eficiências, porque com certeza a pessoa adquire novas eficiências. E abrindo oportunidade para que essa pessoa depois saia de casa. Minha esposa dizia uma coisa, ela falava, Rodolfo, você com tudo isso vive na rua. Eu falava, eu sou um cara da rua, eu preciso estar na rua, eu preciso estar me relacionando. Então, eu não vou ficar trancado em casa só porque eu tenho uma deficiência, eu estou na rua. Então, isso me manteve a minha personalidade. Muitas pessoas ficam trancadas, aí caem naquela depressão, e a depressão aumenta a doença e tudo mais. Então, família. As pessoas naturais, as pessoas que nascem com a deficiência, também família. Se não for a família, hoje... Professor, pois não. eu gostaria da sua... Professor, Pois não. eu gostaria da sua mensagem final, por favor. Mensagem. Nossa mensagem final é simples. Pessoas com deficiência aí que estão nos ouvindo, por favor, vamos nos integrar, vamos nos unir. Nós estamos aqui, nós, o Bruno, para que nós possamos criar canais de comunicação. Vocês podem acessar lá o site da Humanos, institutohumanos.org.br, institutohumanos.us.org.br, ou momentoinclusão.com.br. Lá nós temos várias reportagens, nós temos vários programas que vocês podem assistir e que vocês possam perceber. Mas a minha mensagem final é, Bruno, vamos nos unir para que nós possamos aproveitar esse momento do ESG que a sociedade está nos colocando. E obrigado aí pela participação. Professor, obrigado pela presença. Meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. Tchau, Até a meu querido. Um próxima. abraço para você. Até a próxima.